Gravação iniciada. Bom dia a todos. Neste momento, declaro aberta a sessão para a julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 3 de março de 2023. Todos os juízes confirmaram presença e assim a gente acessa a pauta. Seguindo a ordem da pauta, nós temos sustentação oral. Antes, para que não fique... eu vi que a doutora, acho que é Mariana, deixa eu só confirmar. Doutora Marina Magalhães Serrano, ela está presente aqui na sala para acompanhar o julgamento de um processo de minha relatoria, que é o comercial Zaragoza, importação e exportação limitada. Eu não consegui terminar, avancei bastante na confecção do voto, mas não consegui finalizar. Doutora Marina, está nos ouvindo, né? Perfeito. Sim, estou ouvindo. Então, o processo será retirado, doutora Tá Marina, bom. mas volta já para a semana que vem, porque consegui avançar bastante, só que não consegui finalizar, então o processo vai ser retirado de pauta e volta para a semana que vem. Bom. De qualquer forma, eu queria pedir desculpa pelo transtorno. É um processo denso, com bastante detalhe, várias alegações, então não consegui finalizar a tempo, então peço desculpa pelo transtorno da senhora ter comparecido aqui à sessão. E o processo, então, volta para a semana que vem, perfeito? Perfeito, doutor Samuel. Eu que agradeço pela análise, inclusive, porque sei bem como é bem esse processo e como tiveram diversas ocorrências durante esse período. E, se me permitir a licença, apenas eu gostaria de fazer um esclarecimento, na verdade, uma retificação da sustentação oral que eu fiz. Não sei se o senhor se lembra que teve um ponto dos pedidos que seria sobre a aplicação da alíquota de 25% sobre 25%, alguns itens. Perfeito. Isso. E eu havia falado que isso havia sido corrigido, mas, salvo equívoco, isso foi corrigido apenas em relação ao NCM da aguardente e ainda ficou faltando para o NCM 22060090. Mas, de toda forma, então também persiste, irei né? fazer uma petição e também peticionar, esclarecendo nos autos também, se facilitar. Tá bom. Com o pai. Perfeito, E eu também então, aproveito para protocolar os memoriais atualizados que eu apresentei na semana passada. Tá bom, perfeito. Então, obrigado, doutora Marina, pelo esclarecimento. Então, estou formalizando, já estou, inclusive, devolvendo para agendamento da pauta. Perfeito? Então, Perfeito. processo retirado. Obrigada. Tchau, bom dia. Obrigado. Bom trabalho a todos. Bom dia. Então, seguindo a ordem da pauta, nós temos o processo, recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, é o AIN 450-89, cujo autuado é Carrefour Comércio e Indústria Limitada, e nós temos a presença do Dr. Pedro para sustentação oral. É isso, Dr. Pedro? Perfeito? Perfeito, doutor Samuel. Bom dia a todos. Perfeito. Bom dia. Como dito, o recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, o Dr. Faisal faz a leitura da acusação ou das acusações, e aí, na sequência, o senhor pode iniciar a sustentação oral. Entendido? Dr. Faisal, com a palavra. Obrigado, doutor Samuel. Minha câmera está travando. Eu estou abrindo aqui os arquivos, está travando tudo aqui. Um minuto só, peço desculpas. Tranquilo, mas a gente ouve bem. Tá ótimo. Eu desliguei a câmera para ver se melhora um pouquinho aqui. Até porque eu havia aberto aqui já a página com as acusações, mas ela não está reabrindo, está preta. Um segundinho. O sistema está mandando fechar. Vou tentar resolver aqui. Está aparecendo todo um aviso para fechamento. Doutor Samuel, teria algum problema seguir para o próximo? Porque eu vou ter que reiniciar aqui o meu sistema. Não, travou. Então eu peço para o... Tá bom, Desculpa. Eu peço para o Dr. Pedro. Eu já até registrei aqui, fui avançando e registrei a realização de sustentação oral. Então, de qualquer forma, a gente volta lá para
a pauta, doutor Pedro. O senhor aguarda, por favor. Eu vou ter que reiniciar aqui o sistema, infelizmente. Tá bom. E aí, assim que regularizado ali o sistema para o doutor Faisal, a gente retorna, pode ser? Ok, doutor Samuel, fico no aguardo, então. Perfeito, obrigado. Então, seguindo para o próximo processo, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, cujo autuada é Activas Plásticos Industriais Limitada, o AIN 4097293, e nós temos a presença para a realização de sustentação oral da doutora Hilda Marques. Bom dia, doutora Hilda. A senhora vai fazer sustentação oral ou só acompanhar julgamento? Bom dia, doutor Samuel, bom dia a todos. Eu vou fazer sustentação oral. Perfeito. Então, doutor Ramon, por favor, faça a leitura da acusação ou das acusações, e aí, na sequência, a gente tem a sustentação oral da doutora Hilda. Pode iniciar, por favor. Presidente, doutora Hilda, colegas, eu estou com o mesmo problema do Dr. Faisal. Todos os sistemas aqui estão lentos, inclusive o Office, ele está dando um problema de ativação, não estou conseguindo copiar o texto que eu fiz no Word para nossos sistemas aqui. Mas Exato. Mas eu, fazendo o relatório do processo, basicamente o processo subiu para superior, com alegações de nulidades, e foi acolhido pelo nosso saudoso Dr. Toscano uma espécie de nulidade, especificamente com relação a... Bom, ele disse basicamente que a análise das provas foi bem superficial ou bem econômica, nas palavras dele, né? E acolheu a nulidade do processo e voltou para nós julgarmos. Eu estou com dificuldade, presidente, então, de fazer a leitura, mas basicamente também só restou um item, que é o item 3 de crédito indevido para julgarmos, e passo a palavra à doutora para poder fazer a sustentação oral. Obrigado, doutor Ramon. Então, doutora Hilda, pode iniciar a sustentação oral, por favor. A senhora está no mudo. Doutora. Oi? Agora sim. Tá bom. Bom dia a todos. Trata uma acusação de crédito indevido do ICMS nas aquisições de combustíveis utilizados na frota da autuada. E o relato da acusação, ele considerou indevido o crédito extemporâneo que foi escriturado, porque a autuada ela não apresentou os cupons fiscais com a relação dos veículos abastecidos, né? O fundamento apresentado na acusação é de que a falta de apresentação dos cupons fiscais. Quando o fiscal solicitou os cupons fiscais para a autuada, ela já não mais detinha esses cupons em seus arquivos, porque o documento hábil para escriturar o crédito de combustíveis é a nota fiscal modelo 1 ou modelo 1A, que ela obteve dos fornecedores de combustíveis. E mesmo que se ela tivesse os cupons fiscais, eles já estariam ilegíveis, porque os cupons eles não ficam legíveis por muito tempo. O artigo 61, parágrafos 1º e 7º, tidos como violado na acusação, ele diz que o direito ao crédito está condicionado à apresentação de documento fiscal hábil nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, item 2 do regulamento. E documento fiscal hábil exigido no artigo 59 é a nota fiscal emitida por contribuinte em situação regular perante o fisco. E o documento, a nota fiscal emitida é de contribuinte regular perante o fisco. O parágrafo 1º do artigo 61, ele diz que o crédito está condicionado à escrituração do documento fiscal e aos demais requisitos previstos na legislação. O parágrafo 7º, ele diz que o crédito será admitido somente após sanadas as irregularidades contidas no documento fiscal que não foram exigidas para a operação, não contiver as indicações necessárias para a perfeita indicação da operação ou apresentar emendas ou rasuras.
Os parágrafos 1º e 7º do artigo 61, eles não trazem a previsão que a falta de apresentação dos cupons fiscais relacionados a notas fiscais regularmente emitidas seja óbice para a fruição do crédito. O comunicado CAT 44 de 91, ele determina que o documento fiscal hábil para a escrituração do crédito de combustível é a nota fiscal modelo 1, modelo 1A, atualmente a nota fiscal eletrônica, né? Ele não exige a apresentação dos cupons fiscais. A decisão normativa CAT 1 de 2001, no item 3.5, que dispõe sobre o crédito na aquisição de combustível, na nota 1, ela diz que, conforme o comunicado CAT 44 de 91, nas aquisições de combustíveis, o documento hábil que possibilita o crédito, nos termos da legislação de regência, é a nota fiscal modelo 1, modelo 1A. Na nota 2 da adesão normativa CAT, ela diz que, no que se refere às operações pretéritas, em que não houve a emissão da nota fiscal modelo 1, modelo 1A, o direito do valor do crédito do ICMS somente poderá ser escriturado após o saneamento das irregularidades havidas no documento, em consonância com o disposto no artigo 7, no parágrafo 7º do artigo 67. Conforme a nota 2 da decisão normativa CAT, a exigência de saneamento é no caso de não ter sido emitida a nota fiscal modelo 1, modelo 1A. E no caso dos autos, foi emitida a nota fiscal. A nota 2, ela diz também que a comprovação das aquisições dos combustíveis pode ocorrer por meio da escrituração contábil das aquisições e dos pagamentos efetuados. No caso dos autos, tem a emissão das notas fiscais eletrônicas, inclusive são elas objeto que instrui a acusação. Os documentos juntados nas folhas 339 a 403, com a aquisição dos caminhões que a autuada tem na sua frota. Nas folhas 404 a 551, tem os comprovantes bancários dos pagamentos realizados aos fornecedores dos combustíveis que referentes a notas fiscais autuadas. Então, as duas exigências contidas na decisão normativa CAT 1 de 2001, elas foram atendidas. Foi emitida a nota fiscal modelo 1, modelo A, e elas foram regularmente escrituradas. E ainda tem a comprovação do pagamento dos combustíveis aos fornecedores. E a autuada comprovou também a aquisição dos caminhões que ela detém em sua frota. Na decisão normativa CAT 1 de 2001, também não consta a vedação ao crédito por falta da apresentação dos cupons fiscais. Não consta no relato da acusação qual foi o requisito regulamentar que foi descumprido na emissão das notas fiscais eletrônicas de aquisição dos combustíveis. Em relação à falta de apresentação dos cupons fiscais, que foi o motivo da acusação, caberia a aplicação de multa regulamentar por não ter apresentado o documento, mas jamais a glosa do crédito, porque o único documento que permite a escrituração do crédito é a nota fiscal e não o cupom fiscal. Mesmo tendo juntado a comprovação das aquisições, a decisão singular nos itens 24 e 25, contrariando as provas dos autos, afirma que a autuada em momento algum apresentou qualquer documento que pudessem afastar a acusação. Essa afirmação ela está em contradição com os documentos juntados, as folhas 339 a 551 dos autos. Na realidade, o lançamento fiscal ele contém um vício insanável, porque o relato da acusação ele não encontra amparo na norma tida como violada. A decisão recorrida apresentou fundamentos incompatíveis com a acusação, com a norma tida como violada e com as provas existentes dos autos. Nas decisões proferidas pela Câmara Superior, nos processos DRT 6, 22, 463, 39 de 2004 e DRTC 3, 13, 563 de 98, eles estão juntados às folhas 966 e 984, afirmou o entendimento que o crédito de combustível somente é permitido com a emissão da nota fiscal modelo 1, modelo 1A. Que o cupom fiscal ou documento
o consumidor final, não é o documento hábil que possibilita a escrituração do crédito de combustível. O TJ, no acórdão transcrito nas folhas 704 a 705 do recurso, ele firmou um entendimento que a ausência de identificação do veículo na nota fiscal de aquisição de combustível não tem o condão de desnaturar a operação para impedir o crédito. O STJ também já firmou entendimento que irregularidade fiscal, que irregularidade formal em documento fiscal emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco não tem o condão de sobrepor o princípio da não acumulatividade e impedir o direito ao crédito do CMS. Em suma, a autuada pede que seja julgado procedente o recurso com o cancelamento da auto de infração, quer pelo um possível erro na acusação, ou pela comprovação das aquisições, ou então que seja anulada a adesão recorrida e devolvida para a instância COP para a análise das provas juntadas nos autos. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, no mais eu reitero os demais argumentos, especialmente em relação à aplicação da taxa Selic. Muito obrigada pela atenção, fico à disposição para eventual esclarecimento. Obrigado, doutora Hilda, parabenizo pela sustentação oral. E, doutor Ramon, o senhor conseguiu transcrever o voto? Presidente, não. Na verdade, sim, nesse caso específico, o voto não foi concluído, eu fiz o relatório, mas não consegui nem lê-lo aqui. Eu estou tentando abrir pela internet aqui o Word, mas tá carregando, não vai. Eu peço desculpas para a doutora Hilda, primeiro, por não ter concluído o voto, mas foi bastante importante a oitiva dela aqui hoje, porque me sanou algumas dúvidas que eu tive no momento do relatório. Então, presidente, vou pedir para devolver o processo para o relator. Doutora Hilda, me comprometo a colocá-lo em pauta o quanto antes. Esse processo ele já está relatado, só faltam as conclusões do processo. Perfeito, entendido, doutor Ramon. De fato, está com problema no sistema, a doutora Daniela também relatou, e o doutor Faisal também está com problema. E eu sinto que ele está bem lento aqui, quando eu vou dando os comandos aqui, ele está bem carregado. Então, doutora Hilda, como dito pelo doutor Ramon, ele não finalizou o voto e ele vai retirar o processo, então, e traz para uma próxima sessão, tudo bem? Tudo bem, sem problemas. Eu quem agradeço a gentileza dos senhores. Muito obrigada, Perfeito. Bom dia, bom trabalho, bom final de semana a todos. Bom dia, doutora Hilda. Doutor Ramon, prefere que devolva para o relator ou agendamento da pauta? O relator, presidente, por favor. Perfeito. Então, o recurso ordinário relativo ao AIM 4097293, cujo autuado é Activas Plástico Industriais Limitada, devolvido para o relator, doutor Ramon. Eu peço desculpas, eu caí novamente. De fato, é difícil aqui. Eu estou voltando e reiteradas vezes estou caindo. Vou ver se eu consigo abrir novamente o relatório do... Eu consegui jogar para o bloco de notas aqui, mas ele não puxa a ementa. E o seu áudio, doutor Faisal, está muito picotado. A imagem está bem ruim e picotado. Hoje estamos num dia difícil, né? E a gente nem elogiou o sistema, né? Pois é, e eu acho que eu vou ter que desligar e ligar tudo novamente, desligar a rede aqui para ver se melhora. Eu vou pedir desculpas. Então, vamos lá, a gente aguarda. Tá bom, a gente desculpa. volta para o Carrefour, sem problema.
Vocês conseguem me ouvir bem? Retornei aqui para o Teams. Sim. Ótimo. Vou deixar a câmera desligada para pelo menos o som sair melhor. E vou tentar voltar agora para o sistema. E o seu som melhorou, realmente. Tá. Eu consegui abrir aqui, doutor Samuel, colegas, de novo peço desculpas, né, mas consegui abrir aqui o relato das infrações do Carrefour. Perfeito. Vamos aguardar o doutor Pedro. Tá ok. Bom dia, estou aqui. Bom dia, doutor Pedro. Então, é um recurso ordinário de relatoria do doutor Faisal, relativo ao AIN 45089, cujo autor é Carrefour Comércio e Indústria Limitada. Doutor Faisal, com a palavra, por favor. Tá ok. Obrigado, doutor Samuel. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeito. Ótimo. Bom, então eu vou fazer a leitura das acusações e devolvo a palavra ao presidente. Bom, são 4 acusações. A primeira acusação é relativa à falta de pagamento do imposto. Deixou de pagar ICMS no valor total de R$ 4.321.732,44 no período de janeiro de 2008 a novembro de 2009, relativo a cupom fiscal declarado como cancelado sem a devida comprovação, apesar de notificados para tal em 21 de novembro de 2011 e renotificado em 23 de novembro de 2011 e 30 de novembro de 2011, conforme demonstrativos anexo 1, anexo 1A e 1B, e notificações juntadas. Segunda infração, também relativa à falta de pagamento de imposto, deixou de pagar ICMS devido no valor total de R$ 92.702,06 no período de março a maio de 2010 e setembro a dezembro de 2010, relativo a cupom fiscal declarado como cancelado sem a devida comprovação dos referidos cancelamentos, apesar de notificados para tal em 21 de 11 de 2011 e renotificado 23 de 11 de 2011 e 30 de 11 de 2011, conforme demonstrativos anexo 1, 1A, 1B e notificações. A terceira infração é relativa a documento fiscal e impressos fiscais. Deixou de exibir a autoridade fiscalizadora no prazo combinado em notificação específica os documentos fiscais, leitura em redução Z do emissor do cupom fiscal, ESFs autorizados do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, conforme demonstrativo anexo 2, e notificação e renotificação juntados. E a quarta infração deixou de emitir, embora exigido pela legislação do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, mapa resumo da ECF e emissão diária, conforme detalhado no demonstrativo anexo 3 e notificação e renotificação juntados. Essas são as 4 acusações, doutor Samuel, eu devolvo a palavra. Obrigado, doutor Faisal. Então, com a palavra, doutor Pedro. Senhores jogadores, bom dia. Doutor Faisal, doutor Samuel, doutor Daniela, Ramon, doutor Thiago. Aqui, excelência, senhores jogadores, a gente tem um auto de infração, como bem relatado, são 4 infrações, mas as 2 últimas infrações, a 3 e a 4, já foram quitadas no parcelamento. Então, a discussão está restrita aos itens 1 e 2 do auto de infração, que se referem à suposta falta de pagamento de ICMS por conta da ausência de comprovação do cancelamento das operações.
A autuação se dá num contexto de que, para os períodos de 2008 a 2010, o Estado de São Paulo lavrou cerca de 48 autuações contra o Carrefour para a exigência do imposto, porque, segundo o Carrefour, segundo a fiscalização, o Carrefour não teria apresentado os comprovantes de cupons fiscais, que nada mais são que os próprios cupons fiscais, espelhos que são emitidos pelos equipamentos emissores de cupom fiscal de cada loja, vulgarmente conhecido como os caixas, e a fiscalização entendeu que o Carrefour deveria apresentar os cupons fiscais de operações de 2 anos, 3 anos, dentro de um espaço de 5, 10 dias, nesse contexto de autuações que foram lavradas, que somente a fita do cupom fiscal comprovaria. O fato é que esses cupons fiscais, embora o Carrefour os tenha, a gente está falando de autuações que são de anos, de estabelecimentos que possuem 15, 20, às vezes 30 caixas, emissores de cupons fiscais, então a gente está falando de uma documentação que geralmente ocupa salas, é gigantesco. E precisa se localizar, abrir um rolo de cupom fiscal e localizar o cancelamento. Esse era o único jeito que a fiscalização entendia que os cupons poderiam ser comprovado o cancelamento. Pois bem, nessa autuação aqui, o Carrefour apresentou já em 2 diligências os documentos que ele entende que são suficientes para suportar a comprovação dos cancelamentos. É lógico que isso foi apresentado numa amostragem, mas que, se a fiscalização entender por bem, está à disposição de trazer todo o arcabouço, todos os cupons fiscais. Mas, nas diligências realizadas, o Carrefour apresenta esses cupons, apresenta a amostragem desses cupons fiscais, e não só a amostragem dos cupons fiscais, como também faz todo um cotejo das provas que existem dentro do Sintegra, dentro do próprio sistema da Secretaria da Fazenda, que demonstram que os cupons fiscais tidos como não comprovado o seu cancelamento foram de fato cancelados, comprovados. O fato é que, nas 2 diligências que ocorreram nesse caso, a utilização dos agentes autuantes optaram por bem se manifestar de forma genérica, de forma inconclusiva, não indo nos pontos trazidos pelo Carrefour. A nossa última manifestação apresentada aos autos, ela já data de novembro de 2020, é feito toda uma análise pormenorizada entre cópia do cupom fiscal, que está registro dentro do Sintegra, no Sintegra, no relatório 60A, que mostra o cupom fiscal cancelado, que mostra que é possível comprovar, que a própria fiscalização poderia, acessando o seu próprio sistema, comprovar o cancelamento dos cupons, mas a conclusão da última diligência foi de que os documentos seriam genéricos, não enfrentou aquilo que foi trazido aos autos pelo Carrefour. E, dentro desse contexto, o que a gente gostaria de pontuar é que, dessas 48 autuações que foram lavadas no Estado de São Paulo, algumas delas foram canceladas no próprio Tribunal de Impostos e Taxas, dada a comprovação, fiscais que realmente foram e olharam a documentação, atestaram o cancelamento dos cupons fiscais. E todos os casos que foram para o judiciário agora, em perícia judicial, a gente teve decisões amplamente favoráveis. Em um ou outro caso foi parcialmente procedente, porque parte dos cupons fiscais realmente não conseguiu se localizar o cancelamento. A gente está falando de uma amostragem muito pequena e de casos que eram exigências de 30 milhões que foram reduzidos para 25 mil reais. Então, são esses os casos em que teve parcial procedência. A gente já está com 20 acórdãos no TJ, e aqui a chance, na nossa última manifestação, a gente de novo apresentou o trabalho que foi feito por, inclusive, empresas de auditorias que fizeram laudos demonstrando a possibilidade de se comprovar os cupons fiscais, e requereu nova diligência. Mas aqui a gente gostaria apenas de colocar esse contexto desse globo de autuações que foram trazidos pelo Carrefour, mostrar que, dentro do âmbito do TIT, a gente já conseguiu cancelar auto de infração, e todos aqueles que passaram pelo TIT, a gente já tem 20 acórdãos do Tribunal de Justiça favoráveis, que, com base na perícia realizada em primeira instância, comprovou-se o cancelamento integral dos cupons.
Então, o que se pleiteia aqui no julgamento de hoje, excelências, é que com a volta da segunda diligência, caso se entenda que existe fundamento na documentação que foi trazida pelo Carrefour aos autos, inclusive, no momento em que a gente apresentou a manifestação em 2020, eram 10 acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje já são 20, mas o que se pleiteia aqui, senhores jogadores, é que a documentação seja determinado que, de fato, a documentação seja analisada pelo cupom, pelo fiscal, e que ele se manifeste conclusivamente a respeito da documentação trazida para, de fato, afirmar se é possível ou não comprovar o cancelamento dos cupons, e caso se entenda que não, a gente segue adiante com o julgamento do feito e a gente aguarda a análise disso pelo judiciário. Resumidamente, são essas considerações que a gente gostaria de passar para os senhores jogadores e eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento de fato. Obrigado, doutor Pedro. Algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? Doutor Faisal? Obrigado, doutor Samuel. Doutor Pedro, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pela sustentação oral. Eu não concluí o voto, é um processo que tem mais de 26 mil páginas e, como o doutor Pedro falou, já aconteceram 2 diligências e efetivamente trata de análise de comprovação efetiva, né, do cancelamento dos cupons. E é muito volume. Então, doutor Pedro, esses 20 acordos que o doutor mencionou que já existem no Tribunal de Justiça, tem algum já com trânsito em julgado ou não? Ou ainda tem recurso pendente? Tem, acredito que uns 5 já transitaram em julgado, a gente já tem 5 casos com trânsito em julgados, formalizados. A gente tem outros que o tema, a matéria de fato, a matéria de direito, a questão dos cupons já transitou, mas ele não transitou ainda porque a Fazenda está recorrendo contra a condenação em honorários. Está discutindo sucumbência. Então, exatamente, está discutindo sucumbência, mas de fato a gente já tem também trânsito em julgado em mais uns, acredito eu, que daí a gente já vai para uns 15, tá? Mas... E aí, acho que em poucos deles a gente tem recursos aos tribunais superiores, ainda pendente de julgamento com relação ao mérito. Mas sim, a gente já tem trânsito, inclusive se o doutor Faisal tiver interesse, a gente pode organizar aqui os documentos, encaminhar os acórdãos que foram proferidos, naqueles, inclusive, que já tiveram trânsito julgado, que a gente está até aguardando aqui, porque tem uma questão se a gente vai querer tentar executar na sucumbência os custos com a garantia, porque os autos de infração são de valores assim assombrosos, então as garantias que tiveram que ser apresentadas foram bastante custosas. A gente está aguardando a definição do Tribunal de Justiça, da jurisprudência, a respeito da possibilidade da gente conseguir executar isso, mas podemos encaminhar isso, inclusive. Entendi. Não, eu acho que, veja bem, eu acho que facilitaria aqui o meu convencimento em relação a determinar uma nova diligência ou seguir para o julgamento, a juntada dessas decisões, né, para que pudesse me ajudar aqui no convencimento na minha decisão. Então, se o doutor puder juntar, como eu não trouxe o voto, né, vou pedir para o doutor Samuel devolver o voto para o relator, e aí, se o doutor puder juntar, eu me comprometo a analisar isso e retornar com o processo numa próxima sessão para apresentar a minha posição. Perfeito, doutor Faisal. Dentro de 5 dias, se estiver tudo bem, a gente junta até o final da semana que vem. A gente tem fácil todos os acórdãos e vai ficar volumoso, mas que, como eu falei... Mas já está. Exato. Tem uma gota no oceano. E a gente, inclusive, indica na petição também quais são os casos em que já ocorreu o trânsito julgado, e aí acho que facilita bem o trabalho de vocês. E aqui no TIT também, o doutor mencionou, né, que já existem várias decisões favoráveis. Nem tanto, não são tão várias, são algumas. Então, não é igual ao TJ, não é igual ao TJ. Se puder citar essas algumas, eventualmente eu vou dar uma olhadinha nos processos também. Perfeito. Tá certo, então. Então eu agradeço e peço desculpas por não ter trazido o voto, mas de fato um processo muito volumoso e o primeiro trouxe aqui para ouvir a sustentação oral. Dentro de 5 dias, então, a gente apresenta uma petição com os precedentes do Tribunal de Impostos e Taxas e também do Tribunal de Justiça de São Paulo, indicando aqueles que já transitaram
no âmbito do judiciário, tá bom? Tá ok. Obrigado, eu agradeço. Doutor Samuel, Agradeço, eu devolvo a palavra. Perfeito, obrigado. Doutor Faisal, então, devolvendo para o relator, né? Presidente, só um esclarecimento do Dr. Pedro. Sim. Dr. Pedro, parabéns pela sustentação. O laudo técnico que o doutor apresenta nas ações judiciais é o mesmo que foi apresentado aqui nesse auto de infração, as folhas 26, 165 e seguintes, é isso? Naquela manifestação. Sim e não. Aqui, nesse caso, foram 2 laudos. Teve um primeiro, teve um segundo um pouco mais substancial, se eu não estiver enganado. E, nas ações, nas nossas iniciais, a gente cita os laudos de cada um dos autos de infração, mas o laudo que define as ações judiciais e a comprovação dos cancelamentos é um laudo judicial, é o laudo do perito do juiz. A gente só traz esse laudo como uma amostragem e, inclusive, a gente acompanha toda a perícia junto com os nossos assistentes técnicos, que também se manifestam nos autos, trazendo o parecer deles junto no momento processual adequado dentro da perícia judicial. Então, nos processos judiciais, o que define o cancelamento ou não do cupom é a perícia judicial determinada pelo juiz e feita pelo perito judicial. Mas, fato que se embasa, sim, no laudo e nos documentos apresentados pelo Carrefour, e o que a gente quer aqui, o pedido que a gente quer aqui com a nova diligência, é que esteja feito o trabalho que está sendo feito nas diligências judiciais, nas perícias judiciais, na diligência ao fiscal autuante, para que ele possa poder comprovar os cancelamentos, e que é trabalhoso, esse é o ponto, é muito trabalhoso comprovar os cancelamentos, analisar os cancelamentos, mas se for feito com base em amostragens, pegar cada um dos meses e conseguir mostrar que o cancelamento, fica fácil de verificar que houve a comprovação de fato dos cancelamentos. Então, a gente quer espelhar aqui o pedido de terceira diligência. A gente sabe, uma terceira diligência parece soar até ridículo em determinados casos. Mas aqui, a gente está trazendo argumentos bastante razoáveis, que quando feito com carinho, quando feito por um perito judicial, que analisa e tal, a gente consegue comprovar os cancelamentos. E o que a gente quer aqui é tentar resolver isso, para justamente, por exemplo, não ter a discussão de condenação e sucumbência depois da Fazenda e do Fisco, tentar resolver isso dentro do âmbito administrativo. Obrigado, Dr. Pedro. Obrigado, presidente. Presidente, acho que está sem volume. Obrigado. Então, processo devolvido para o relator. E, doutor Pedro, então o processo volta para uma próxima sessão. Entendido? Entendido, presidente, doutor. posso fazer só um questionamento ao doutor Pedro? Com certeza, claro. Só para concluir. O doutor Pedro, como é uma questão de prova, né, que o fisco fala que não comprovou, o Carrefour fala que comprovou, enfim, qual que é a diferença do que o fisco quer e do que o Carrefour está apresentando? A princípio, no momento, o que o fisco quer, ele quer olhar, como a gente falou, todos os cupons fiscais. Só interessa para o fisco a análise da via física do cupom fiscal, que para ele, inclusive, tem que ser assinado pelo cara de patinete que vem na loja cancelar o cupom. O fisco é muito formalista com relação a isso. De outro lado, o que o Carrefour traz é amostras de cupons fiscais, ressaltando que os cupons fiscais estão disponíveis para a fiscalização analisar, como mencionado, é um volume incomensurável de documentos. A gente está falando em algumas autuações, eu já fui no depósito, em algumas autuações a gente está falando de uma sala de um galpão, de um auto de infração de cupom fiscal, sendo que tem que desenrolar um cupom fiscal inteiro para achar uma linha do auto de infração. Então, é um trabalho hercúleo. Por isso que o Carrefour fala, eu tenho, está aqui, e mais do que eu tenho, está aqui, tem como comprovar também pelo próprio sistema da Cefaz, inclusive pós-março de 2008, o próprio sistema da Cefaz já emite o cupom fiscal, tem um espelho do cupom fiscal no sistema. A fiscalização não aceita essas amostragens que o Carrefour traz, a fiscalização não fala que os documentos são genéricos, que a quantidade é ínfima, porque eles querem analisar tudo. Daí a gente fica nesse impasse. Está aqui à disposição, é um trabalho hercúleo, temos como comprovar de outra forma, e quando a gente chega na perícia judicial, aí um perito judicial vai olhar, faz uma composição amostral mês a mês, pegando e fala, puta, eu consigo checar aqui, eu consigo chegar no cancelamento de cada um.
fala para o juiz, sim, é possível comprovar o cancelamento, a autuação está cancelada automaticamente no judiciário. É lógico, com todo o trabalho nosso acompanhando a perícia. Ok, doutor, muito obrigado. Parabéns pela sustentação. Agradeço a todos pela atenção e desejo um bom dia de trabalho. Obrigado, doutor Pedro. Então, bom dia. O processo relativo ao AIN 450-89, autuado Carrefour Comércio e Indústria Limitada, devolvido para a relatoria do doutor Faisal. Confirmando. Processo devolvido. Obrigado, doutor Samuel. Está bem lento realmente o empate. Na sequência, temos um recurso ordinário, também de relatoria do Dr. Faisal, é o AIN 4142-269, autuado Leric Comercial e Importadora Eireli. Dr. Faisal não tem pedido de sustentação oral, então com a palavra, por favor. Tá ok. Eu achei que teria até sustentação oral, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Bom, esse processo é um processo de ICMS importação, né? A empresa foi autuada, 2 infrações, uma por falta de pagamento nos meses... deixa eu aproveitar então, doutor Samuel, já colar o voto aqui no sistema, que aí todos podem acompanhar. Ótimo. Quer abrir Obrigado. a edição? Já. Só um segundo. Aproveitar enquanto aqui estabilizou um pouco, né? Por favor, verifique se o voto está à disposição de todos. Sim, perfeito. Tá? Ótimo. Então, como eu estava adiantando, trata-se aqui de uma autuação de operação de importação, né? Feita com trading, através de trading. Então, são 2 acusações. A primeira é falta de pagamento nos meses de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019, por meio de recolhimento de guia especial ICMS no valor de R$ 1.557.360,93, devido ao desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do exterior sob o regime de importação por encomenda pela empresa Luxor Comércio Internacional, situada no estado de Santa Catarina e remetidas à autuada adquirente paulista das mercadorias. O desembaraço aduaneiro ocorreu no Paraná. Notificada a fornecer documentos relativos às importações, a autuada solicitou prazo para atendimento e, após prorrogação do prazo, não apresentou resposta. A segunda infração é crédito indevido do imposto nos meses de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019, do ICMS no valor de R$ 302.201,95, correspondente ao imposto destacado dos documentos fiscais relacionados nos demonstrativos 2A, emitidos pela empresa Luxor Comércio Internacional Limitada, e referentes às mercadorias importadas do exterior e entregues à autuada sem comprovação do recolhimento do imposto a favor do Estado de São Paulo devido nas operações de importação. A utilização do crédito indevido para efeito de determinação do termo inicial dos juros está indicada no demonstrativo 2B. Pois bem, a autuada, ela alega, em sua defesa, que contratou a Trade Luxor, conforme contrato juntado, sediada em Santa Catarina, para realizar importações por encomenda, nos termos do referido contrato, as quais adentraram o território nacional e foram desembaraçadas no estado do Paraná. Ela alega que essa operação é legítima, foi com base em contrato e sustenta o cancelamento do auto de infração, né? Também
questiona aqui as multas e a limitação dos juros à taxa Selic. Pois bem, em primeira instância, depois de manifestação fiscal, o auto de infração foi mantido. Eu cito aqui no item 4, na ementa da decisão proferida na delegacia de julgamento. Inclusive, transcrevo aqui no tópico 5 alguns pontos dessa decisão que eu achei importante ressaltar. Na sequência, o contribuinte apresentou o presente recurso ordinário, a representação fiscal apresentou o seu parecer, pugnando pela manutenção da decisão. Pois bem, agora eu retomo a partir do item 9. A lavratura do presente auto de infração tem como fundamento o entendimento do fisco paulista no que se refere à incidência do ICMS importação nas operações via trading por outro estado da federação. Entende o erário paulista que infringe a legislação estadual o não pagamento do ICMS importação pela recorrente ao estado de São Paulo sobre o valor das mercadorias importadas sob o regime de importação sob encomenda por empresa trading localizada no estado de Santa Catarina, tendo sido a operação de importação realizada que é desembaraço, né? Vou mudar. Tendo sido a operação de realizada no Paraná e posteriormente com envio das mercadorias, conforme as notas fiscais apresentadas pela recorrente no estado de São Paulo. A autoridade fiscal reconhece que a trading está localizada no estado de Santa Catarina e que as importações foram realizadas em regime de importação por encomenda, tendo o desembaraço ocorrido no estado do Paraná em nome da trading. Resta incontroverso nos autos que a trading procedeu à importação sob regime por encomenda em estrita obediência às regras e critérios estabelecidos pelas normas da Receita Federal, conforme abaixo. Realizou a importação de mercadorias do exterior com recursos próprios, foi responsável pelo fechamento do câmbio, promoveu a entrada física das mercadorias no estado do Paraná, recolheu o ICMS devidamente importado das mercadorias ao estado de destino jurídico competente e vendeu as mercadorias à recorrente, autuada à hora recorrente. Portanto, o cerne da questão dos presentes autos está em verificar se na modalidade de importação por encomenda, o real importador, para fins de definição do sujeito passivo e do sujeito ativo da relação jurídica tributária, é o encomendante das mercadorias ou se seria o importador. Para essa decisão, não se pode ignorar o julgamento do STF em sede de repercussão geral, que fixou o tema 520, a saber, sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria com transferência de domínio. Nesta oportunidade, o STF declarou inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ao artigo 11, inciso 1, letra D, da Lei Complementar 87/96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação da prestação para fins de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo é apenas e necessariamente da entrada física da mercadoria importada. Assim, trata-se de uma interpretação conforme do signo legislativo, a qual visa, em última instância, garantir a segurança jurídica das decisões e a uniformidade da jurisprudência, razão pela qual deve ser aplicada ao presente caso. Por estas razões, para a devida interpretação da legislação de regência, o julgamento deve pautar-se nos fundamentos do voto do ilustre ministro Fachin, que esclareceu. Eu trago aqui alguns trechos do voto do relator do caso, né, do ministro Fachin, em que ele esclarece o motivo pelo qual entende que o ICMS deve ser devido ao destinatário jurídico da importação. Item 18. De forma completamente diversa à interpretação dada pelo STF, a decisão recorrida, objeto do presente recurso, entendeu como determinante para a fixação da competência do ICMS importação o destino físico das mercadorias nos termos abaixo. Eu transcrevo aqui uma parte da decisão recorrida, em que fundamenta a sua decisão o ilustre julgador de primeira instância, considerando o destino, né? Contudo, restou fixado pelo STF o entendimento de que, nesses casos, a entrada física da mercadoria é relevante para a determinação do destinatário legal da operação,
logo para a exigência do ICMS importação. Portanto, como no presente caso, restou demonstrado que a importação se deu na modalidade por encomenda, fato este incontroverso, e não estando presente nos autos condições de dolo, fraude ou simulação, o auto de infração é totalmente subsistente, devendo ser cancelado, pois o sujeito passivo na operação de importação é a trade company e o sujeito ativo é o Estado que tiver situado esse estabelecimento destinatário jurídico da operação. Inclusive, nesse sentido, são decisões de algumas câmaras deste Tribunal de Impostos e Taxas. E aí eu trago algumas decisões, aqui eu cito uma ementa, em que eu reforço a parte da decisão, a partir do item 22, em que se aplica, né, o tema 520 lá do STF, e no tópico 23 eu trago um outro julgado da 4ª Câmara Julgadora, trago apenas a ementa. Agora, seguindo no item, o relator era o juiz Dr. Walter Carvalho, né? Então, eu também trago aqui alguns esclarecimentos a partir do tópico 24. E sigo a partir do item 25. Por esses motivos, tendo em vista que não restou descaracterizada a operação por encomenda e considerando que o STF, no tema 520, fixou o entendimento de que, nestes casos, deve prevalecer o destinatário jurídico, não há que se falar em definição do sujeito passivo com base na entrada física das mercadorias, mas jurídica, pois aquela já não importa para efeito de determinação do sujeito passivo. Diante do exposto, conheço do presente recurso ordinário para dar-lhe provimento, reformando a decisão recorrida, cancelando o presente AIM pelos motivos acima. É como voto e submeto aos meus pares. Eu vou só colar de novo aqui, que eu fiz alguns ajustezinhos enquanto fui lendo, mas eu sei que o tema é polêmico, né? Uma questão de bola dividida em algumas situações, mas eu entendi que nesse caso aqui a gente deve entender que o ICMS não seria devido ao Estado de São Paulo, e devolvo a palavra ao Dr. Samuel. Obrigado, Dr. Samuel. Obrigado, Dr. Faisal, parabenizo pelo voto. Como dito, realmente é um tema que tem posicionamento para todos os lados, né? E eu entendo que, embora o STF tenha tentado uniformizar um entendimento e tentar prever todas as situações, não conseguiu, né? Não tinha conseguido também. Eu lembro de quando estudei as decisões anteriores que tentavam fechar entendimento sobre o sujeito ativo nas diversas modalidades de importação, e as decisões eram para tudo quanto é lado, né? E eu lembro que aquela época era mais tendente para o destinatário físico. Aí agora a gente tem um direcionamento para o destinatário jurídico. Acho que até seguindo as outras decisões sobre outros temas relativos ao ICMS que o Supremo vem proferindo, né? Ele tem marcado bastante esse ponto do destinatário, da circulação jurídica, né? E não circulação física. Então, e aqui tem um ponto, eu estava dando uma olhada no processo, que um pouco aqui para complicar, que é a questão de que o desembaraço não foi nem no estado da trade, nem aqui no estado de São Paulo. Foi no Paraná. Foi um terceiro, né? Foi no Paraná. Exatamente. Foi no terceiro estado. Foi no Paraná. Então, é mais uma circunstância aí que a gente tem que considerar, né? Mas, de qualquer forma, parabenizo pelo voto. Foi Obrigado. bem pontual, objetivo. E agora para a reflexão aqui nossa, para a discussão. E fiquem à vontade, se alguém quiser algum esclarecimento, quiser a palavra. Eu ainda estou dando uma lida aqui no processo. Se quiserem pedir vista, né, eu sei que é um tema difícil. Me parece que a importação por encomenda ficou caracterizada, tem o contribuinte junta contratos de câmbio na defesa, em que o contratante é a importadora, na verdade a trade. Mas essa triangulação parece que ela não foi documentada em documentos fiscais, né? Importada por ingresso no Paraná, entrada nessa
Santa Catarina, Tem, mas... Desculpa, doutor Ramon, pelo menos tem na declaração de importação, tá lá, Foz do Iguaçu. Sim, exato. Deu entrada para o Paraná como destinatário em Santa Catarina, mas transitou, segundo conhecimentos de transporte juntados pela fiscalização, aqui diretamente para o estado de São Paulo. Isso. Sai direto do Paraná, né? Ela sai do Paraná e vem, então, mas aí a questão é essa, né? É o destinatário físico ou jurídico. Aí a gente tem que, cada um tem que firmar seu entendimento em relação a isso. Esse é o ponto, né? Não tem filial, a empresa não tem filial nem no Paraná, nem em Santa Catarina, também. Mas afirma que foi pago o ICMS para Santa Catarina. Afirma que foi pago para Santa Catarina. Até o Paraná poderia eventualmente questionar a operação, se fosse o caso. Ver como é difícil essa situação, não é simples, não. Gente, eu vou... Porque esse caso, ele está, além de ter a questão de firmar o entendimento sobre o ICMS importação, tem uma situação peculiar nesse processo. Ele não é padrão, né? Essa é a situação justamente que o Supremo não consegue abarcar, não consegue prever. Mas o ICMS é tão complexo que não tem como prever todas as variáveis. Mas... se fosse desembaraçado em São Paulo, ainda seria... seria mais fácil. Mais difícil para o contribuinte Santa Catarina, se defender. Né? Ou em Santa Catarina também. Eu digo que seria mais fácil para o julgamento. Para o julgamento, sem dúvida, para definir, sem dúvida. Foi realizado num terceiro estado. E acho que aqui poderia até ter também um estado que nem Porto tivesse, né? Imagina que foi... Minas Gerais. Mato Grosso. Você imagina? O doutor Ramon estava falando, eu cortei, desculpa. Não, eu sou epidivista do processo, acompanho o posicionamento do Dr. Faisal no sentido do destinatário jurídico, mas eu quero analisar essa operação com mais cuidado, porque, como disse a doutora Daniela, não é uma operação tradicional de importação por encomenda, na medida que não transitou aí pelo estado do importador. Então eu vou pedir vice-presidente. Perfeito. Ela não transitou pelo estado de Santa Catarina, né? E eu acho que tem até informação, eu li em algum lugar aqui que sai direto, assim. Direto. A emissão da nota é imediata, assim. Sai direto, exatamente. Não fica nem lá no estado. Porque não teria sido feito por São Paulo, então, né? Tem que analisar isso aí. Vou pedir vice-presidente. Tá bom. Então, o doutor Ramon já solicitou aqui, vista concedida. Com isso, encerramos o julgamento do AIN 41.42.269, Leric Comercial e Importadora Eireli, o processo sem vista para o Dr. Ramon. Desculpa, eu não perguntei, doutora Daniela, se a senhora também gostaria. E desculpa também, doutor Tiago, acabei avançando algum esclarecimento. Até eu havia pensado em pedir vista, porque eu não formei convicção ainda, mas como o doutor Ramon pediu vista, o processo não vai ser votado hoje, eu vou analisar, e aí, se for o caso, eu trago uma preferência. Tá bom, eu não formei convicção, ainda não estaria confortável para votar hoje, mas como o doutor Ramon pediu vista, eu vou analisar, e aí, se eu não concordo, se eu acabar por firmar um entendimento diferente, eu trago preferência. Perfeito. Doutor Tiago, desculpa, também acabei avançando aqui, não... O posicionamento da representação, doutor e juízes, eu acho que a grande chave interpretativa está nisso que o doutor Fachin colocou no voto, né? Que a forma não prevalece sobre o conteúdo, né? Antes de trazer algumas hipóteses da importação por encomenda, da importação por conta e ordem, da importação própria, o próprio doutor Fachin, ele traz essa premissa, né? Que a forma não deve prevalecer sobre o conteúdo. Então, eu acho que é nesse sentido que a fiscalização desenvolve esses trabalhos, né? Nesse caso específico, eu ressalto essa questão da mercadoria não ter transitado por Santa Catarina, né? Não tem nenhum indicativo disso, até porque ela foi desembaraçada no meio do caminho, né? Que é o Paraná, então não faria sentido ir para Santa Catarina para voltar para São Paulo. Então, ela foi direto para São Paulo. E uma segunda coisa é que essa empresa Luxor, por exemplo, ela é denominada Luxor Comércio Internacional. Ela é uma prestadora de serviços de comércio internacional, né?
ela não é uma empresa que atua... O ramo da Autuada é varejista de produtos alimentícios, né? A Autuada é a empresa Leri. Então, essa empresa Leri, ela é uma varejista de produtos alimentícios. Já a Luxor, ela não é uma empresa que atua no ramo de produtos alimentícios e trouxe uma mercadoria do exterior para vender para a Autuada Leri. Não, a Luxor, se você quiser trazer um carro, ela traz. Se você quiser trazer produtos alimentícios, ela traz. Se você quiser trazer qualquer tipo de produto, ela traz, porque esse é o negócio dela, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que quem teve o ânimo realmente de trazer essa mercadoria foi a Autuada, a empresa Leri, né? E não a Luxor. A Luxor porque ela não atua nesse ramo, ela vai trazer aquilo que você pedir para ela trazer, né? Então, é por isso que eu entendo que a essência da operação realmente é do estado de São Paulo, sendo a empresa Luxor apenas usada como um desembaraço. E aí todas essas questões, relativa ao câmbio, ao pagamento, aos recursos, tudo isso a gente sabe que os entendimentos vão se consolidando na jurisprudência dos tribunais administrativos, tribunais judiciais, e os contribuintes eles vão se adaptando a isso para fazer aquilo que lhes parece ou aquilo que se adapta ao entendimento então vigente. Mas eu continuo nesse entendimento, que a essência da operação não é essa triangularização exterior, Luxor e Leri. Não, é exterior Leri, sendo a Luxor apenas um despachante aduaneiro aí, mais sofisticado, vamos dizer assim, que tem todas essas contrastes de câmbio. Então, essa é a nossa visão do caso concreto. Obrigado pela palavra, presidente. Mas, doutor Samuel, Obrigado, só aproveitando o que o doutor Tiago colocou, mas, doutor Tiago, acho que esse exatamente é o ponto, quer dizer, a trading ela existe exatamente para fazer essa operação de importação para o seu cliente. E quando a importação é por encomenda, já existe, de fato, um destino final da mercadoria, né? Mas ela faz a operação em nome próprio, por conta de um pedido Recursos feito de um próprios, cliente. Né? Com recursos. Recursos E a próprios. distinção é essa em relação à operação de encomenda por conta e ordem. E a por conta e ordem não, quem está importando é de fato a empresa. No caso da operação por encomenda, quem está importando é a trading, e foi nesse sentido que o Supremo disse. Então, assim, é exatamente isso que o Supremo decidiu, que nesses casos seria o destinatário jurídico. Mas confesso que cada caso realmente é um caso e você tem que analisar os detalhes. E é isso. Não é fácil a situação. E complementando o ponto do Faisal, do Dr. Faisal, eu acho que até por isso, o Dr. Faisal, quando da leitura do voto, ele mencionou que, com relação ao enquadramento da modalidade da importação, não se tem dúvida que é por encomenda. Correto. E aí afastaria essa figura dessas tradings, isso, que só figuram como prestadoras de serviço, né, para realização de atividades ali administrativas, tal. Isso. E não é exatamente essa a realidade dos fatos aqui, que sim, a gente não tem dúvida que foi importação por encomenda. Recursos próprios da Luxor. O risco da operação dela e tudo mais, tem uma série de questões. A operação por conta e ordem, a trading, né, é uma representante, é um despachante, de fato. Perfeito, é isso aí. Tá bom, então. Mas então, processo... é um tema difícil. Complexo. Muito difícil. Então, vista concedida para o Dr. Ramon, encerrando o julgamento do AIN 41.42.269, Leric Comercial Importadora Eireli. Temos ainda o recurso misto, o último processo, que é de relatoria do Dr. Ramon, é o AIN 41.43.780, Electro Redes S.A. Dr. Ramon não tem ninguém, então, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente.
Espera para eu editar o voto, por gentileza. Acho que já foi. O que já está disponível para vocês é um caso de 5 acusações, das quais 4 foram objeto de pagamento, confissão e pagamento por parte do autuado, e a acusação remanescente foi objeto de uma retificação na medida em que o contribuinte alegou e comprovou, através de ações judiciais, que teria cumprido, dado cumprimento de determinações judiciais, no sentido de exclusão do ICMS, da TUS de TUST, para contribuintes submetidos à isenção. O julgamento de primeira instância deu parcial provimento ao pedido do contribuinte, excluindo esses 9 consumidores da relação de 35 que compuseram o item 1 remanescente. Foi interposto recurso de ofício. A representação fiscal manifesta-se pelo não provimento do recurso de ofício e foi interposto recurso ordinário hora sob julgamento. Não havendo sustentação oral, eu passo à leitura do voto. Entendo que em sede preliminar, os itens 1, 2, 1, 4 e 2, 5 foram objeto de pagamento, conforme comprovações juntadas aos autos e devidamente confirmados pela Cefaz após diligência da unidade de julgamento. Em razão da extinção do crédito tributário pelo pagamento, dos itens 1, 2 a 1, 4, o presente julgamento se limitará a apreciar o item remanescente. Quanto ao recurso de ofício, considerando a conclusão da representação fiscal, concordou com a redução realizada, bem como o próprio posicionamento do agente autuante, que reconheceu correta a exclusão das operações relativas a 9 contribuintes que obtiveram decisões judiciais favoráveis, que amparavam o procedimento adotado, julga improvido o recurso de ofício neste ponto. Quanto ao recurso ordinário, o recorrente alega em síntese que a acusação remanescente do item 1, 26 consumidores, se enquadram na mesma situação dos outros 9 consumidores afastados pela fiscalização, pelo julgamento da CO, ou seja, possuíam decisões judiciais para amparar o não conhecimento do ICMS o não recolhimento do ICMS sobre energia elétrica. Ocorre que o contribuinte autuado, a despeito de suas alegações, não trouxe os autos prova da existência das ações judiciais que corroboraram suas afirmações. Nesse sentido, compulsando na legislação do contencioso administrativo tributário paulista, concluo que o ônus da prova cabe ao contribuinte, se não vejamos. A norma do artigo 19 é clara. Tanto no caput como no parágrafo 1º do artigo, em interpretação sistemática do artigo 5º, todos da Lei 13.457, há temperanças ao rigor temporal de apresentação de provas no processo administrativo tributário paulista. Nesse sentido, havendo hipóteses de A, força maior, B, ocorrência de fatos supervenientes, C, provas sejam destinadas a fazer prova de fatos supervenientes, D, as provas sejam destinadas a contrapor as que foram produzidas nos autos, e, desde que tais situações sejam cabalmente demonstradas através de demonstração de justa causa, é possível às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos. O artigo 7º da Lei 13.457 elenca as hipóteses em que presente a justa causa, quais seja o evento imprevisto, ali à vontade da parte que impediu a praticar o ato por si ou por mandatário. Aí trago aqui a redação do artigo 7º e 19 da lei. O recorrente não apresenta as provas de sua alegação, nem tampouco demonstra qualquer justa causa para não apresentação até a presente data.
das supostas ações judiciais que ampararam sua conduta. Ora, se a conduta foi amparada em decisões judiciais conhecidas da parte recorrente, não vislumbro qualquer dificuldade de apresentá-las, mesmo a destempo, o que ainda não ocorreu. Não cabe ao órgão de julgamento promover diligências para juntar de provas para as quais o contribuinte não apresenta um mínimo indício de existência até o presente momento, ainda que seja do interesse deste órgão descoberta a verdade material. Considerada a prerrogativa do órgão de julgamento para promover diligências para saneamento do processo, entendo desnecessária tal providência neste momento, transcorrido mais de um ano da apresentação de defesa, momento adequado para a apresentação de provas. Aí, quanto à necessidade de provar os fatos alegados, trago aqui as lições de Fabiana Tomé, vou poupá-las da leitura, trata-se exclusivamente de doutrina que fundamenta o meu entendimento. O recorrente não contraditou o fato de não ter recolhido o ICMS, o que está devidamente demonstrado pela acusação fiscal, o que torna o fato incontroverso no presente processo. Por conseguinte, julgo procedente a acusação neste ponto para manter a acusação contra os consumidores mantidos pela fiscalização no termo de retificação de folhas 13.175, 13.184, Travou. Doutor Ramon travou? Achei que era eu que tinha caído. Eu também achei que era eu que tinha travado. Travou. Que eu já travei tantas vezes hoje que achei que era mim. Exato, eu achei que era eu. Eu vi o Thiago se mexendo. É interessante, a gente só vê os olhinhos se mexendo assim, né? E o do Dr. Ramon parado, né? Mas hoje realmente tá ruim, né? Tá um dia você, especialmente difícil. onde vocês pararam a leitura? No 27, Ramon. 27. Ah, foi onde eu comecei. Então. Beleza. Bom, então, por conseguinte, julgo procedente a acusação neste ponto para manter a acusação contra os consumidores mantidos pela fiscalização, inclusive quanto ao remanescente do consumidor Cooperativa Agropecuária Castrolândia no período de janeiro e fevereiro de 2017, que refere-se ao consumo de energia, não tendo relação com o objeto das ações judiciais que trataram da TUJ e TUST. No tocante à aplicação da taxa de juros, o conhecimento da Câmara do nosso posicionamento, já de aplicação da súmula 10 revisada, e motivo pelo qual, nesse ponto, eu estou dando parcial provimento ao recurso ordinário. Apenas para citar, hoje encerra o prazo para a votação do tema, né, da TUJ e TUST no STF, é o último dia do plenário virtual para votar. 4 ministros já votaram favoravelmente à inclusão na base de cálculo. Exato. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão anterior para que seja aplicada a taxa de juros pela Selic, nos termos da súmula 10, 17, revisada em 2022. Conheço do recurso de ofício, nego provimento para manter a decisão de primeira instância que reduziu os valores do item 1 e jogou extintos os itens 1, 2 a 1, 4 e 2, 5, do EN 40, 43, 7809, 443, 4809, 26 de 11 de 2021. É como eu voto, colegas. Perfeito, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. A matéria está bem clara, né? Só editar, presidente, ficou faltando um... Perfeito, deixa eu voltar lá, então. Obrigado. Eu acho que está disponível para edição. Não. Ainda não. Agora sim. Perfeito. Foi. Mas realmente, né, não traz nenhuma explicação, esclarecimento quanto a essa prova. E também não há evidência nenhuma da existência da ação, né? Não. E parece que o delegado tributário de regional solicitou o lançamento um novo lançamento para prevenção à decadência, conforme relatos na retificação. Tá. Disponível já. Perfeito, doutor Ramon. Eu estou satisfeito, vou acompanhá-lo. Eu também, doutor Ramon, parabéns pelo voto. Também estou satisfeito e vou acompanhá-lo.
Doutora Daniela. Eu também vou acompanhar o voto, doutor Ramon. Parabéns pela análise. E é o entendimento, faz até sentido, é a mesma questão do processo anterior, não é? Assim, até se aproxima na medida em que o patrono alega haverem decisões judiciais que lhe favorecem, nem é decisão especificamente da matéria, né? Aqui ele justifica que o lançamento foi baseado na decisão judicial. Lá ele entende que tem decisões favoráveis, porém também não trouxe nem apresentou os números dos processos. Então, acredito que esse aqui não temos mais o que discutir, ali ainda foi oportunizado que sejam apresentados para uma análise mais detida, mas faz todo sentido. Acompanho, Dr. parabéns, Thiago. doutor Ramon, pela análise. Assim Obrigado. como lá, eles apresentaram parcialmente as decisões. E foram apresentadas só as que foram excluídas, e lá acho que 10 decisões, 10 acordos, se não me engano. Eu parabenizo o doutor Ramon pelo voto e sem maiores comentários, presidente. Acho que foi sucinto e preciso no que falou. Obrigado. Perfeito. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram e iniciando a votação. Todos votaram, acompanhando o relator, o doutor Ramon, pelo conhecimento do recurso ordinário e parcial provimento e conhecimento do recurso de ofício e seu não provimento. Então, com isso, encerrando a votação e julgamento do AIN 41.43.780, Eletroredes S.A. Julgamento encerrado. Voltamos à pauta, todos os processos com situação encerrada, e com isso, então, podemos encerrar a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 3 de março de 2023. Peço ao senhor Oswaldo, por favor, que encerre a gravação. E